Olá! O objetivo dessa aula é dar o significado preciso dessa escrita. O que significa precisamente escrever limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito? Intuitivamente, como nós já discutimos aí nas sessões anteriores, intuitivamente isso aqui quer dizer o seguinte, que o f de x cresce sem limite quando o x se aproxima de a. É isso que quer dizer, né? E graficamente, qual é a situação? Graficamente é algo mais ou menos assim, olha. Aqui está o A, né? Aqui está o A, que a assíntota vertical x igual a A, e aí a função está acontecendo algo mais ou menos assim com o gráfico dessa função. Olha. Ó, observe, quando x se aproxima de A, os f de x estão crescendo sem limite. Tá? Então, isso tudo que a gente vinha falando nas sessões anteriores é um tratamento intuitivo. Limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito significa que f de x cresce sem limite quando x se aproxima de a. E aqui está a interpretação geométrica. Quando x se aproxima de a, o f de x cresce sem limite. Bom, como é que a gente vai definir isso precisamente? Assim, ó, seja f uma função definida em um intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a. Não interessa o valor da função em x igual a a. Interessa o que acontece com a função nas proximidades de a. Então, a gente vai escrever limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito. Quando, melhor dizendo, significa, né? Escrever isso aqui significa que para todo positivo m, para todo número positivo m que você considerar, por maior que seja esse número m, há um número delta maior que zero, tal que se 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, então o f de x maior do que m. Ou seja, se o x está no intervalo de centro em a em raio delta, então o f de x é maior do que m. Pronto. Essa é a definição precisa dessa escrita. Então, por exemplo, se você considera um número m bem grandão aqui, ó, um número m bem grandão, ó, vai existir um delta tal que todo mundo no intervalo a menos delta, a mais delta, tem imagem maior do que esse m. Essa é a ideia, tá? Então tá, essa aí é a definição de limite infinito. Vamos fazer um exemplo? Esse exemplo está dizendo o seguinte, mostre que limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado é igual a mais infinito. Olha só, pessoal. O que a gente vinha fazendo intuitivamente nas sessões anteriores? Quando x se aproxima de zero, por valores maiores do que zero ou por valores menores do que zero, o denominador dessa fração aqui se aproxima de zero por valores maiores do que zero. Por que por valores maiores do que zero? Porque aqui a gente tem um quadrado, né? Então, se x está se aproximando de zero por valores maiores do que zero ou por valores menores do que zero, o x ao quadrado vai se aproximar de zero por valores maiores do que zero. Então, eu vou ter algo do tipo positivo, né? O 1 aqui é o número positivo, dividido por 0 mais. Era assim que a gente escrevia nas sessões anteriores, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou dividindo um número positivo por números que se aproximam de zero por valores maiores do que zero. O resultado aqui cresce sem limite. E aí a gente colocava assim, ó, isso é mais infinito, como está aqui, tá? Agora, ele está pedindo para a gente mostrar, usando a definição, que realmente o limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado é igual a mais infinito. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos relembrar aqui a definição. Vamos escrever aqui a definição, né? A definição. Que significa dizer que o limite de f de x quando x tende a a é igual a mais infinito. Significa que, dado m maior que zero, né, para todo m maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, que cumpre a seguinte condição. 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica f de x maior do que m. Ou seja, dado qualquer m, por maior que seja esse m, você consegue um intervalinho em torno de a, de raio delta, tal que todo mundo nesse intervalinho tem imagem maior do que m. Essa é a tradução do negócio, né? Então tá, essa aí é a definição. Vamos proceder como a gente vem fazendo nos exemplos anteriores, né? Como a gente fez nos exemplos anteriores. Transcrever essa definição aqui nas hipóteses do nosso problema, né? É mostrar aqui
é substituir o f de x por 1 sobre x ao quadrado, enfim, transcrever a definição nas hipóteses do nosso problema. Então, o que significa, via essa definição, dizer que o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a mais infinito? Significa que, para todo m maior do que zero, né, dado um m maior do que zero, eu devo exibir um delta, existe um delta maior do que zero, que cumpre a seguinte condição, ó, zero menor do que módulo de x menos a. Atenção que o a aqui para a gente é o zero, ó, o a é o zero. X menos zero, que é menor do que delta, implica em f de x, que é o f de x aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado maior do que m. Pronto, estou organizando meu problema, né? Estou organizando meu problema. O que eu devo mostrar para concluir que o limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado igual a mais infinito? Eu devo mostrar o seguinte, dado um m maior que zero, eu tenho que considerar um m maior que zero qualquer e exibir um delta que cumpra essa condição. Zero menor que módulo de x menos zero, que é menor que delta, implica 1 sobre x ao quadrado maior do que m. Muito bem, muito bem. Como a gente fez nos exemplos anteriores, a gente trabalha um pouquinho aqui com essa última desigualdade, né? Essa última desigualdade. Então, vamos ver, olha só. O que a gente tem ali? 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado maior do que m. 1 sobre x ao quadrado maior do que m. Bom, se 1 sobre x ao quadrado é maior do que m, significa que x ao quadrado é menor do que 1 sobre m. Né? Isso são equivalências, né? Ó. Significa que x ao quadrado é menor do que 1 sobre m. Toda vez que você inverte assim o sinal, você inverte a fração, você tem que trocar o sinal da desigualdade. Se as parcelas envolvidas forem positivas, mas são positivas, porque o meu m aqui é maior do que zero, né? O m considerado é um número maior do que zero, tá? Então, agora, extraindo a raiz quadrada aqui, a gente obtém o seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado, menor do que raiz quadrada de 1 sobre m. Um pouco mais, olha só. Raiz quadrada de x ao quadrado, atenção que não é x, pessoal, não funciona o corte aqui. Tem que ter cuidado com o corte, o aluno adora o corte, né? Só funciona o corte se o x for positivo, aí funciona o corte, tá? Mas a gente não sabe se x é positivo ou negativo, a gente sabe que x está se aproximando de zero, mas pode ser por valores maiores do que zero ou por valores menores do que zero. A propriedade geral é essa aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x menor do que, aqui raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, sobre raiz de m. Muito bem. E escrever módulo de x ou módulo de x menos zero é a mesma coisa. Ó. Isso é equivalente a escrever módulo de x menos zero menor do que 1 sobre raiz de m. E aqui eu acho que já dá para a gente analisar o nosso problema. Bom, o que eu estou precisando, pessoal? Ó, antes disso, todas essas passagens são equivalências, ou seja, isso aqui implica nisso e isso aqui implica nisso. Muito bem. O que eu estou precisando? Estou precisando exibir um delta que cumpre essa condição. E aí eu tenho certeza que você já observou que o delta considerado deve ser 1 sobre raiz de m. 1 sobre raiz de m. Por quê? Olha só. Se o delta for 1 sobre raiz de m, olha o que a gente vai ter. Módulo de x menos zero menor do que 1 sobre raiz de m. Aí eu vou ter isso aqui. Mas isso implica nisso aqui, que é exatamente isso aqui que eu preciso. Pronto, tá bom, né? Verdade? Eu preciso de um delta. Não, já está aí, né? O delta é esse aqui. Por quê? Se o delta, melhor dizendo, o delta é 1 sobre raiz de m. Porque se o delta for 1 sobre raiz de m, o que eu vou ter? Módulo de x menos zero menor do que 1 sobre raiz de m. Aí eu vou ter isso aqui. Implica nisso aqui, que é exatamente onde eu quero chegar. Tá? Então, qual vai ser a linha de raciocínio aqui? Dado m maior do que zero, tome delta igual a 1 sobre raiz de m. Tá? Isso tudo que a gente fez foi um rascunho. Agora a gente faz a demonstração. Vamos lá. Agora a demonstração. Vamos escrever assim, ó. Mostre que isso aí acontece. Então, de fato, dado m maior do que zero, tome delta
é igual a 1 sobre raiz de m. 1 sobre raiz de m, né? Dado m maior que zero, tome delta igual a 1 sobre raiz de m. Assim, olha o que vai acontecer. Agora eu estou olhando para cá, tá? Ó, olha o que acontece. 0 menor do que módulo de x menos 0, que é menor do que delta, implica em módulo de x menor do que 1 sobre raiz de m. 1 sobre raiz de m. Olha aí que maravilha, né? Não é verdade? Então, o x menos 0 aqui é o próprio x. Então, aqui fica módulo de x menor do que o meu delta. O meu delta é 1 sobre raiz de m. E agora a gente vem voltando às contas, né? Elevando ao quadrado, o que a gente vai obter? O seguinte, módulo de x ao quadrado menor do que 1 sobre raiz de m, vou fazer devagarzinho, 1 sobre raiz de m ao quadrado, estou elevando ao quadrado. Isso implica, olha só, módulo de x ao quadrado, né, e x ao quadrado é a mesma coisa. Você pode tirar um módulo porque é sempre positivo, né? X ao quadrado é sempre positivo, o módulo de x aqui também é positivo, não tem problema nenhum. Então você pode sumir com o módulo, né? Tirar o módulo. X ao quadrado menor do que 1 ao quadrado é 1 mesmo, sobre raiz de m ao quadrado é m. Isso implica, vou passar para cá agora, isso implica, agora vou inverter a fração, né? Se x ao quadrado é menor do que 1 sobre m, então 1 sobre x ao quadrado é maior do que m. Isso implica 1 sobre x ao quadrado é maior do que m. E aí acabou, né? Por que acabou? Porque eu considerei um m maior do que zero qualquer e exibi um delta, que é esse aqui, que cumpre essa condição. Zero é menor que módulo de x menos a, que é menor que delta, implica 1 sobre x ao quadrado maior do que m. Era exatamente isso que eu precisava. Não é verdade? Então, isso está mostrando que o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero é igual a mais infinito. Acabou. Isso mostra que limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x ao quadrado é igual a mais infinito.